com esta degradação dos princípios familiares, princípios em relacionamento, cuidado um com o outro, que está sendo ali tirado da família. Como recuperar esses valores, esses princípios que ficaram para trás? O do respeito, do filho que respeita o pai, do pai que se dá a respeitar em casa. Conta pra gente um pouquinho aí sobre as áreas de atuação de vocês. Bom, Serginho, a família, ela é responsável, né, por passar princípios, por passar valores. A criança aprende na família, né, como ela vai se relacionar, sim, os princípios, os valores, é onde ela aprende o nosso primeiro nós, é onde ela aprende a se relacionar na sociedade. Então, a família, ela tem um papel que é fundamental, né, de passar esses princípios, aquilo que ela acredita, aquilo que para ela é importante, valores espirituais, ética. Então, a família é responsável por isso. Então, cabe aos pais, né, organizar. E eles são um espelho, né? Eles vão passar esses valores, mas os filhos precisam de ver esses valores nos seus pais, né? Isso não pode ser uma contradição. E, como nosso assunto, né, é a mídia, os pais precisam de controlar a mídia, o acesso de seus filhos. Sim. E deles mesmos, né? Sendo um filtro, né, Soraya? Sim. Isso. E você, pastor Marcos, que comenta sobre esse resgate desses princípios? Até eu quero já até especificar para você, sobre o princípio que anda muito assim, deixar de lado, por exemplo, da fidelidade. Fidelidade do casamento, fidelidade à família, fidelidade a esse meio. Como que você vê? Na verdade, acrescentando na palavra da Soraya, né? O exemplo tem que começar de nós, né? Eu sou de uma família que havia esse princípio, era muito evidente no dia a dia, o respeito com os pais, com os avós, com os mais velhos, né? Então, hoje não pode ser assim, você faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Porque o que acontece hoje? O pai não observa seu filho, né? Eu acho que uma boa igreja também, para que a criança esteja lá, adolescente, não que ela é responsável pela educação dos filhos, mas vai contribuir muito nessa caminhada que o filho tem que estar ali junto do seu pai. Por quê? Porque é uma célula que eles vão estar se encontrando, falando a mesma linguagem, não tem aquele tanto desvio, igual nós vemos aí, como a pastora Carol colocou muito bem. A televisão é muito responsável para essa mudança total, no modo de vestir, né, no modo de tratar as pessoas, né, são valores que eu estava até conversando com a Soraya lá embaixo. Hoje aquele tempo do parque municipal, do parque ecológico, né, desses passeios, não quer, os filhos querem ir para a Disney hoje. O foco é Disney e os pais escravizados nesse processo. Então, se a gente não for o exemplo realmente, se não tiver ali a mesa, né, que é muito importante, as refeições à mesa, desligar os celulares, a televisão, olhar um para o outro, fazer um elogio, olha, qual que é a sua dificuldade, estou vendo que você está triste. Tudo isso vai contribuir para que a gente tenha uma família, né, e uma geração de netos, bisnetos, e deixar esse legado que é muito importante. Eu queria perguntar para vocês, né, até a Soraya, ela comentou sobre a importância da família. Vamos falar sobre os papéis na família? Porque eu acredito que muitas vezes grandes confusões estão acontecendo porque cada um não está sabendo o seu papel e a sua função dentro de um lar. E nós não precisamos de coisas repetidas, ou às vezes as pessoas têm se esforçado para fazer coisas que não eram para ela fazer, então cansa. Vamos falar um pouquinho sobre a função do pai, a função da mãe, a função dos filhos, porque é isso que forma uma família, um lar. É muito interessante, porque muitas vezes isso fica confuso. Sim. Né? Os pais que tiveram uma relação com os seus pais muito autoritária, quando eles têm os filhos, muitas vezes eles querem ser benevolentes Sim. demais, né, com os seus filhos. E isso ele traz um desequilíbrio, ele não sabe como agir Sim. mediante a determinadas situações com seu filho. Como corrigir? Eu posso corrigir ou não posso corrigir?
isso é possível ou não? Eu estou sendo repressor, eu vou prejudicar meu filho, vou causar traumas psicológicos nele se eu corrigir? Não. Os pais, eles têm a função, né, de educar, de proteger, de amar, de conduzir os seus filhos, de formar autonomia, de prepará-los para a vida. Né? Essa é a função dos pais. Sim. Que eles precisam para que os filhos cresçam, né, com responsabilidade e com autonomia. Pastor, queria que o senhor falasse um pouquinho da função do homem e da mulher. Né? Porque cada um tem uma função específica. É verdade. Eu vejo que esse convívio dentro de casa, entre esposo, né, e esposa, o tratamento, o carinho, né, aquele respeito, isso faz com que o ambiente fique mais leve e os filhos estão observando. Né? Os filhos nos observam o tempo todo, que nós falamos, da forma que nós tratamos alguns assuntos, né? E eu posso falar um exemplo meu. Então, se eu tiver carinho para minha esposa, a minha filha, que já vai fazer 13 anos, e meu filho está com 21, ele está observando e ele vai levar aquilo para dentro da família dele, no relacionamento dele. Então, a gente tem que nos vigiar muito. O tratamento com a esposa, a forma de falar, a forma de resolver os problemas no dia a dia é muito importante para que essa família esteja cada dia mais, né, solidificando assim no amor, no respeito, no carinho, e não venha ter tantos conflitos que nós vemos aí. Você até como líder do Ministério da Família, é importante a gente saber a função de um homem e a função de uma mulher, são funções diferentes. É verdade, Carol, até pela estrutura, né, de cada um de nós, porque há um provérbio chinês que diz assim: quando um pai faz o papel de pai, a mãe faz o papel de mãe, o filho mais velho faz o papel de filho mais velho, o filho mais novo, papel de filho mais novo, então haverá harmonia no lar. Tudo certo. Porque toda organização, toda estrutura que a gente vai ver em qualquer lugar, seja ela de que natureza for, se ela não tiver pelo menos esse nível de separação, de divisão de tarefas, de comprometimento para a execução dessas tarefas, certamente nós vamos ter um problema. Sim. E é essa disfunção Choque que de hoje esse gestão. programa, e que vem, por exemplo, desde até especialmente da revolução sexual aí nas décadas de 60, 70, que vem promovendo esses desajustes, onde, por exemplo, hoje, mais atualmente, a gente vê os filhos como senhores do lar. Perdemos, como o Marx disse, a Soraya, em outras palavras também diz, aquela história de que no almoço de domingo tinha lá o frango. A coxa era de quem? Do pai. Hoje não. Hoje é do filhinho, porque o filhinho não pode ser contrariado. Até porque não gosta de comer outra coisa, né? Muda isso. Né? Então, isso mudando, havendo essa disfunção, certamente a família vai ser desestruturada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.